Sistema de duas equações, método da adição. Antes de apresentarmos o método, vamos ver uma situação concreta. Suponhamos que nós temos aqui um elevador que suporta, por vez, no máximo 600 quilos. E temos aqui dois trabalhadores que devem transportar, por vez, 16 caixas. Só que essas caixas são de dois tamanhos e consequentemente, com dois pesos diferentes. Então, as caixas grandes pesam 60 quilos, as caixas menores pesam 20 quilos. A pergunta é, quantos caixotes de cada tipo poderão ser transportados por vez? Ou seja, ele pode transportar vários caixotes grandes e um pouquinho de pequeno, vários pequenos e um pouco de grande, ou uma quantidade razoável de grande e de pequeno. Mas tem que obedecer essas duas condições. O total de caixas deve pesar 600 quilos e a quantidade máxima de caixas ao todo, por vez que for feito o transporte, deve ser 16 caixas. Então, qual seria a solução desse problema? Bom, o que nós podemos fazer nesse caso? Em matemática, quando a gente não sabe o valor, normalmente a gente substitui esse valor por uma letra. Então, vamos chamar a quantidade de caixotes grandes de 60 quilos, nós vamos chamar de x. Então, cada vez que você vê a letra x, você deve pensar na quantidade de caixas grandes. E y, a quantidade de caixas pequenas, aquelas que pesam 20 quilos. Ora, se eu somar x, que é a quantidade de caixas grandes, com y, que é a quantidade de caixas pequenas, eu vou ter o quê? X mais y. Eu vou ter o 16, que é a quantidade total de caixas. Agora, se eu quero saber o peso das caixas, eu devo pegar, por exemplo, o peso das caixas grandes, eu devo pegar a quantidade de caixas grandes e multiplicar pelo peso. Por exemplo, se eu tenho duas caixas grandes, eu devo fazer 2 vezes 60 para saber o peso delas. Se eu tenho, por exemplo, 3 caixas pequenas, eu devo fazer 3 vezes 20 para saber o peso das caixas pequenas. Portanto, para eu saber o peso das caixas grandes, eu devo fazer 60 vezes x. Das caixas pequenas, 20 vezes y. Portanto, 60x, lembrando que x é um número. Que número é esse? É um número que representa a quantidade de caixas grandes. Então, 60x, 60 vezes x, é o peso das caixas grandes. 20y é o peso das caixas pequenas. 60x mais 20y é o peso de todas as caixas juntas, que corresponde a 600 quilos, que é a capacidade máxima do elevador. Bom, então agora nós temos duas equações, x mais y igual a 16 e 60x mais 20y igual a 600. Precisamos saber qual é o valor de x e de y que satisfazem as duas igualdades, as duas equações. Então, x mais y deve dar 16. A quantidade de caixas pequenas mais a quantidade de caixas grandes deve ser 16. Quais podem ser os valores de x e de y? Pode ser 1 e 15, porque 1 mais 15 dá 16. Também pode ser 2 e 14, porque 2 mais 14 dá 16. Pode ser 3 e 13, 4 e 12, 5 e 11, 6 e 10, 7 e 9, 8 e 8. Então, são vários resultados possíveis para que a soma seja 16. Agora, pensando no peso. O peso máximo é 600. Então, para obter o peso máximo, eu devo pegar a quantidade de caixas grandes, multiplicar por 60, a quantidade de caixas pequenas, multiplicar por 20. Então, vejamos a seguinte situação. Se eu tiver uma caixa grande, o peso é 60. 27 caixas pequenas, eu vou fazer 27 vezes 20. Vou colocar 27 no lugar do y, vou fazer 27 vezes 20. 27 vezes 20 vai dar 540, mais 60, 600. Então, uma caixa grande e 27 caixas pequenas pesam 600 quilos. Mas essa é a única possibilidade? Não, pode ser 2 caixas grandes e 24 caixas pequenas. Veja que 24 caixas pequenas é 24 vezes 20, 480. 2 caixas grandes é 2 vezes 60, 120. 480 mais 120 dá 600.
Essa não é a única solução. Pode ser 3 caixas grandes e 21 caixas pequenas. Pode ser 4 e 18, 5 e 15, 6 e 12, 7 e 9 e 8 e 6. Por exemplo, 8 e 6 é 8 vezes 6. 6 vezes 8, 48, mas 8 vezes 60, 480. 6 vezes 20, 120, 480, mais 120 também dá 600. Bom, então existem vários resultados para x e y na coluna do lado direito, vários resultados para x e y na coluna do lado esquerdo, mas eu quero um valor de x e de y que satisfaça as duas equações. Ou seja, uma quantidade de caixas grande e caixa pequena, de tal forma que o total de caixa seja 16 e essa mesma quantidade pese 600 quilos. Então, eu devo achar um par de número que esteja na coluna do lado direito e, ao mesmo tempo, esteja na coluna do lado esquerdo. A solução é o 7 e o 9. 7 caixas grandes e 9 caixas pequenas pesam 600 quilos. E se eu somar 7 mais 9, que é a quantidade, vai dar 16 caixas. Portanto, o problema foi resolvido. A solução do problema é 7 para x e 9 para y. Só que esse é um método muito difícil, muito cansativo, muito demorado, porque a gente vai tentando vários números. Vamos buscar uma solução algébrica que não dependa da tentativa. Então, a solução algébrica consiste na seguinte situação. Vamos estudar o método da adição. Ele se chama método da adição porque nós somamos as duas equações, o x da primeira com o x da segunda, o y da primeira com o y da segunda, o resultado da primeira com o resultado da segunda. Ao somar, o que nós queremos? Que suma uma letra, que fique apenas uma letra, a outra desapareça. Por que nós queremos isso? Porque nós só sabemos resolver a equação com uma letra. Com duas a gente não sabe. Então, precisamos achar um método que faça com que uma letra desapareça. Bom, vamos ver se aqui não tem nada, é como se fosse 1. Aqui é como se fosse 1. 1x com 60x dá 61x. Aqui deu 21y. E aqui 616. Perceba que do jeito que está, não sumiu o x e não sumiu o y. Então, não conseguimos resolver. Então, precisamos arrumar uma forma de fazer com que suma uma letra. Quando que isso acontece? Isso acontece quando nós temos números iguais, por exemplo, mais 2 com menos 2, com sinais diferentes. Ou mais 10 com menos 10. Isso anula o outro e dá zero. Então, você tem mais 2x menos 2x, o resultado é 0x, é zero. Se eu tenho mais 11x menos 11x, o resultado é zero. Se eu tenho menos 2y mais 2y, o resultado é zero. Portanto, para que eu possa anular uma letra, eu tenho que ter números iguais com sinais diferentes. Isso é importante. Números iguais, sinais diferentes. Aqui, nas nossas equações, isto não aconteceu, mas eu posso fazer com que aconteça. Como que faz isso? Obtendo equação equivalente. Então, olha só, primeiro passo. Quem eu quero eliminar? O x ou o y? Essa é a primeira decisão que eu tenho que tomar. Vamos escolher o x. Então, aqui eu tenho 60, é como se fosse mais 60. O que eu preciso ter aqui para somar com o 60 e dar zero? Eu tenho que ter números iguais com sinais opostos. Então, eu preciso que apareça aqui um menos 60. Mas eu não tenho, mas eu preciso que apareça um menos 60. Então, o que eu faço? Eu pego a primeira linha, a primeira equação, e multiplico por menos 60. E lembrando que eu multiplico a linha toda, ou seja, todos os valores precisam ser multiplicados por 60. O primeiro, que aqui o coeficiente é 1. O segundo e o resultado também. Então, eu vou multiplicar 1 vezes 60, vai dar 60. X, 1 vezes 60, 60y, 16 vezes 60.
Só que o sinal tem que ser oposto. Então, aqui é mais 1x. Então, eu tenho aqui menos 60. Então, mais com menos vai dar menos. Portanto, quando eu multiplicar, vai aparecer um menos 60. Porque o sinal aqui, quando não tem mais, na regra de sinal da multiplicação, mais com menos dá menos. Portanto, ao multiplicar, nós vamos obter a seguinte situação. Olha só. 1 vezes menos 60 deu menos 60. X. 1 vezes menos 60 deu menos 60. Y. 16 vezes menos 60 deu menos 960. A segunda linha eu copio como ela está. E agora eu vou tentar somar de novo x com x, y com y, e vou verificar se vai subir alguma letra. Então, menos 60 com mais 60, um anula o outro e dá zero. Menos 60 com mais 20 dá menos 40, y. Menos 960 com mais 600 deu menos 360. Chegamos numa equação com apenas uma letra. Então, tínhamos duas equações com duas letras e conseguimos fazer com que aparecesse uma equação com apenas uma letra. E agora eu resolvo. Aqui o 40 está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. Então, y é igual a menos 360 dividido pelo 40. Menos com menos dá mais. 360 dividido por 40 dá 9. Descobrimos o valor de y. Y é 9. Agora precisamos descobrir o valor de x. Como que faz? Você tem que voltar na primeira equação ou na segunda e substituir onde está y, substituir por 9. Vamos escolher a primeira, porque é mais simples. Então, y é 9. A primeira equação é x mais y igual a 16. No lugar do y, eu vou colocar um 9. Então, ficou x mais 9 igual a 16. Passa o 9 para o segundo membro. Vai ficar menos 9. 16 menos 9, 7. Portanto, temos o valor de x, que é 7, o valor de y, que é 9. Mas quem é o x? É a quantidade de caixas de 60 quilos. Y é a quantidade de caixas de 20 quilos. Portanto, nós temos 7 caixas de 60 e 9 caixas de 20. Problema resolvido. Vamos dar apenas mais um exemplo. Temos a seguinte situação aqui, ó, x, um outro sistema. Ah, não. Antes de fazer um novo sistema, a gente vai fazer a verificação. Como que a gente faz a verificação? Nós tínhamos o sistema x mais y igual a 16, 60x mais 20y igual a 600. Será que está certo? Basta você pegar esse x, colocar no lugar desse x. O valor desse y, colocar no lugar desse y e resolver. Olha só. 7, que é o x, mais 9, que é o y. Se eu somar, dá 16? Dá. 7 mais 9 dá 16. Então, está certo. Mas tem que dar certo na segunda também. Vamos ver lá. Se dá. Coloco 7 no x, 9 no y. 60 vezes 7 dá 420. 20 vezes 9 dá 180. 420 mais 180 dá 600? Sim, deu 600. Portanto, nosso sistema está resolvido corretamente. Podemos passar para o próximo exemplo. Agora nós temos aqui um novo sistema, x mais 5y igual a 256, 15x mais 25y igual a 1320. Vamos voltar ao princípio. O que eu preciso? Somar as duas equações, x com x, y com y, e uma das letras tem que desaparecer, ou seja, tem que dar zero. Se eu somar do jeito que está aqui, eu vou ter 16x, 30y e não vai dar zero. Então eu preciso ter números iguais com sinais diferentes. Então, o primeiro passo é decidir quem que eu quero eliminar, x ou y. No caso aqui, eu vou escolher eliminar o y. Então, se eu quero eliminar o y, eu devo pensar aqui, ó, qual é o número vezes 5 que dá 25? É o próprio 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Então, já sei que eu tenho que multiplicar isso aqui por 5. Os dois sinais estão iguais. Eu quero que fique diferente. Então, em vez de eu multiplicar por 5, eu multiplico por menos 5. Lembra que eu tenho que multiplicar a linha toda, todos os valores da equação. Então, eu vou multiplicar aqui x vezes menos 5, 5y vezes menos 5, 256 vezes menos 5. Veja o que acontece. X vezes menos 5 dá menos 5x.
5y vezes menos 5 dá menos 25y. E 256 vezes menos 5 dá menos 1280. Agora, eu tenho duas equações. A segunda equação eu copio como ela está. Agora eu vou somar as duas equações e vou verificar se some uma letra. Se isso acontecer, está correto. Então, menos 5x com mais 15x deu 10x. Menos 25 com mais 25 deu 0. 0y, sumiu o y. Menos 1280 com mais 1340 dá 60. Chegamos onde a gente queria, uma equação com apenas uma letra. Então, como que resolve? Está multiplicando, passa dividindo. X igual a 60, dividindo por 10, x igual a 6. Já descobri o valor de x, vou descobrir o valor de y. Volto na primeira ou na segunda. No caso, eu vou voltar na primeira porque ela é mais simples. A primeira equação é x mais 5y igual a 256. Quanto que vale o x? Vale 6. Então, no lugar de x eu ponho 6, mais 5y igual a 256. O 6 aqui está positivo, passa para lá negativo. Então, vai ficar 5y igual a 256 menos 6, 5y igual a 250. Agora, o 5 está multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo. Y igual a 250 dividido por 5, y igual a 50, e x é igual a 6. Problema resolvido. X igual a 6, y igual a 50. Quer verificar se está certo? Basta você colocar no lugar do x o 6, no lugar do y o 50. 5 vezes 50, 250, mais 6, 256. Mas tem que dar certo nas duas, então vamos lá. 6 aqui e 50 aqui. 50 vezes 25 vai dar 1.250. Desse lado deu 1.250. 6 vezes 15 dá 90. 1.250 aqui, mais 90 aqui, somando, vai dar 1.340. Olha, deu 1.340. Portanto, a solução está correta. É isso aí. Acabamos de estudar, então, resolução de sistema com duas equações, duas incógnitas pelo método da adição. Obrigado.